Professora, eu vou gravar assim porque não tá pegando normal no Meet. Vamos lá. Boa noite. Essa é a apresentação do pré-projeto do TCC com o tema Dança e seus benefícios para o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial dos idosos. O meu orientador é Ana Pedrosa. Então, como introdução, eu coloquei o que é o idoso, defini segundo a Constituição ou até mesmo o Estatuto do Idoso, que afirma a mesma coisa, que o idoso ele é considerado quando ele tem a partir de 60 anos de idade. Então, quando o ser humano tem a partir de 60 anos, ele já é considerado um idoso. E quando a gente pensa no idoso, a gente olha, né, quando a gente olha para essa faixa etária, a gente pensa em algumas características que são naturais, né, do envelhecimento. Então, a gente olha o cabelo branco, as rugas, a depressão, enfim, tudo isso. E aí, a gente pode entender que isso faz parte de um processo natural e que isso é devido às transformações físicas, cognitivas e psicossociais que essas pessoas elas vão passando, nós vamos passando, né? E com o tempo vai se intensificando. Esses são alguns sinais de envelhecimento, né, que nós passamos. Esses sinais de envelhecimento e essas transformações que a gente sofre são determinados pelos fatores que podem influenciar, fatores biológicos, fatores ambientais, financeiros, enfim, várias coisas podem influenciar esse processo de envelhecimento. A gente não pode generalizar que todo mundo vai ficar doente, que todo mundo vai ter essas doenças crônicas, porém, a gente deve ter sempre uma atenção, um cuidado especial com os idosos, devido aos déficits motores e cognitivos que eles vão adquirindo durante essa faixa etária e até antes. Também trouxe um dado da Câmara Municipal de São Paulo 2016, em que 64,4% dos idosos são sedentários. Então, mais da metade da população idosa é sedentária. E o sedentarismo ele já é um problema por si só. Então, além dele ser um problema por si só, ele traz outros problemas ou agrava outros problemas que já estão lá, né? Alguns desses problemas eu trouxe aqui em amarelo, que são falta de fortalecimento ósseo, muscular, desregulação hormonal, falta de mobilidade e estabilidade nas articulações, aumento de doenças crônicas, deterioração das condições já existentes, etc. Então, diversos problemas podem causar sedentarismo, além dele ser o próprio problema. Para isso, para vencer esse sedentarismo, a gente pode indicar algumas atividades físicas. Em específico, esse projeto vai tratar da dança, que é uma atividade muito acessível à maioria dos públicos, né? E que ela vai tratar não somente de aspectos de saúde, mas cultural também. Até porque cada sociedade traz um contexto diferente, né, em relação à dança e traz a dança de forma diferente. Segundo Pellegrini, no livro A Dança, ele diz que a dança ela é definida como uma das mais antigas artes criadas pelo ser humano, onde ele manifesta todos os seus impulsos e crenças. Ou seja, a dança está muito ligada ao contexto cultural. Por isso, tratar ela não somente vai trazer a saúde física, mas também emocional, psicológica, vai envolver com todas essas partes. Por fim, eu trago Papalha, que cita sobre os domínios de desenvolvimento do eu, né? Que são o físico, a parte física, cognitiva e psicossocial, que são essas transformações que eles vão sofrer. E para isso a gente precisa ter um certo controle sobre isso. Para ter esse controle, a gente precisa ter uma noção de como é que ocorre esse desenvolvimento humano. Para a gente melhorar e analisar isso aí. Então, a gente vai trazer sobre o desenvolvimento humano e vai ver como a dança ela pode ser esse fator contribuinte para esse desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial, incentivando sempre a prática da dança. Como problema, a gente, como eu já falei, a gente trouxe a questão do sedentarismo dos idosos, em que a gente vai tentar influenciá-los a praticar atividade física, em especial a dança, né? A gente vai ver como é que essa dança ela pode contribuir para esse desenvolvimento. Então, a gente traz aqui a pergunta: como a dança pode ser um fator benéfico para o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial dos idosos? Ou seja, a gente vai ver como é que ela pode beneficiar, quais são os benefícios que ela traz para esse desenvolvimento. As hipóteses que pode se encontrar. Espera se encontrar através dessa pesquisa que a dança ela pode contribuir para o ganho das habilidades motoras e seu aperfeiçoamento na fase da terceira idade,
A dança pode colaborar para a melhoria dos aspectos cognitivos dos idosos. Através da dança, pode haver a recuperação das capacidades físicas e cognitivas necessárias nas atividades do dia a dia de pessoas com idade avançada. A dança, ela pode cooperar para a melhoria do convívio social entre pessoas da terceira idade, e a dança, ela pode ser benéfica para a saúde física, mental e emocional dos idosos. Então é isso que a gente espera encontrar. Quais são os objetivos desse estudo? O objetivo geral é investigar, através de uma revisão de literatura, a contribuição da dança para o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial dos idosos. Revisão de literatura é a mesma coisa de revisão bibliográfica. Então, a gente vai fazer uma pesquisa em vários artigos, livros, enfim, várias coisas para ver como é que ela pode contribuir. Quais são os objetivos específicos? Conceituar desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial, destrinchar as fases do desenvolvimento motor de Galahu, observando como ocorre a evolução humana, trazer o conceito de idosos, desmistificando os estereótipos criados, refletir sobre os déficits motores e cognitivos que podem afetar a saúde dos idosos e associar como isso pode afetar suas condições emocionais, apresentar o conceito da dança e sua origem, expor os tipos de dança como contextualização cultural, descrever os fatores de movimento que envolvem a dança. Os fatores de movimento é segundo Rudolf Laban. Enfim, tem vários objetivos, e aqui está a justificativa, trazendo aquele dado que eu trouxe no início sobre a porcentagem de sedentários, né? Então, a relevância desse estudo é notória ao analisar o vigente quadro brasileiro, em que a taxa de sedentarismo atinge 64,4% entre as pessoas da terceira idade, segundo a reportagem da Câmara Municipal de São Paulo, 2016. Assim, e tendo-se em consequência desse quadro, outros problemas podem vir acometer esse público em diversos aspectos da saúde. E levando em consideração que a dança é uma atividade física acessível à maioria da população, pode-se analisar como a dança pode contribuir para amenizar este quadro e corroborar para o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial dos idosos. Fundamentação teórica, eu dividi em 3 partes. A primeira, desenvolvimento humano, a segunda, idosos, e a terceira, dança. Aí eu trouxe um pouquinho de cada um, né? Nesse desenvolvimento humano, eu primeiro começo a conceituar o que é esse desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial. Depois eu falo sobre as fases de desenvolvimento motor, segundo Galahu, que são essas 4 aí que eu coloquei. A primeira, fase de movimento reflexo. A segunda, fase de movimento rudimentar. Depois, fase de movimento rudimentar, fundamental. E depois, fase de movimento especializado. Então, a gente vai ver como é que são esses movimentos da criança, do bebê, até quando ele fica adulto, né? Depois, meus idosos, a gente vai ver quem são esses idosos, como eu também já citei, só que mais aprofundado. E depois a gente vê sobre saúde física, mental e emocional dos idosos, especificamente dos idosos. Depois a gente fala sobre o que é a dança, né? A dança, o que é a dança, a origem dela, os tipos de dança existentes e os fatores de movimento, os fatores que envolvem a dança, segundo Laban. A metodologia utilizada vai ser uma revisão bibliográfica. A gente vai, como eu falei, a revisão bibliográfica, a gente vai pesquisar em vários materiais e analisá-los. Vai ser de caráter qualitativo, ou seja, não vai ser coleta de dados, vai ser análise do que a gente achou. As bases de dados utilizadas é a Biblioteca Virtual da Saúde, BVS, Biblioteca Eletrônica Científica Online, Cielo, Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, NIH, Google Acadêmico, Google Escolar, publicações e endereços eletrônicos específicos e selecionados, livros disponíveis virtualmente impressos, inclusive eu peguei um da Unifacol, da biblioteca, descritores, dança, desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicossocial e idosos, e vai ser nos idiomas português e inglês. Alguns critérios de exclusão e de inclusão eu coloquei aqui no slide. De exclusão, temas distantes do proposto, temas que, assim, materiais que falem especificamente de crianças, adolescentes e adultos ou outros grupos especiais, materiais que falem apenas de esportes, materiais que não contextualizem com a realidade brasileira e alguns outros, né, etc. Critérios de inclusão, saúde do idoso como um todo, materiais que falem sobre os benefícios da dança para os idosos, que falem sobre a dança sênior, que é uma dança específica para os idosos,
que fala da importância do convívio social na terceira idade, etc. Estes materiais utilizados vão ser entre 2000 e 2022. Se houver algum outro importante de outra data, a gente coloca, se for necessário, mas especificamente mais entre 2000 e 2022. Os recursos utilizados, né? Então tem todos os produtos, itens, quantidades, enfim. Deu esse valor alto aqui porque eu contei com notebook, enfim, todo o material. Cronograma, né? Com a escolha do tema, justificativa, todos os tópicos. E aqui quais foram os dias, os meses, né, no caso. Comecei em abril, aí deu uma parada, comecei a fazer a pesquisa didática e terminei e concluí em agosto. E aqui estão as referências para realizar a parte escrita do pré-projeto.